Cara, se esse jogo fosse Palmeiras e Vitória, em Salvador, vitória do Palmeiras, 2-1, exatamente nessas circunstâncias. Competitivo, vitória de campeão, pontos corridos, é isso aí, 3 pontos na conta, isso que importa. Se fosse o Corinthians, vitória com a cara do Corinthians, é isso aí, pô, muito bem. É o Flamengo, que merda, não controlou o jogo, não teve posse de bola, não dominou como deveria. Salve, salve, pessoal! Cá estamos para a nossa live depois de Vitória 1, Flamengo 2. Jogo disputado há pouco lá no Barradão, em Salvador. Uma vitória importante do Flamengo, uma atuação que, de fato, não foi aquilo que a galera espera. Óbvio que não foi o que o pessoal espera. O torcedor do Flamengo espera mais do que isso. Isso é o óbvio. Vamos manter a calma, vamos ter a cabeça no lugar, né? Você rubro-negro, não fique nervoso, não fique exaltado, não fique achando que tudo está perdido, que o time do Flamengo esse ano vai ser um desastre, mas hoje era um jogo em que o Flamengo precisava vencer. Vencer fosse como fosse. Era um jogo para o Flamengo ganhar os 3 pontos. Não havia outra opção, certo? Contra uma equipe aguerrida, bem treinada pelo Jair Ventura, porque é um time que compete mesmo com uma evidente disparidade técnica em relação a adversários como o Flamengo e o Palmeiras, que foi o anterior, que ganhou de 5-1. Mas hoje era um jogo para ganhar. E o Flamengo ganhou. Ganhou por 2-1. Então, o correto agora é entender o que não funcionou bem, questionar esses aspectos do jogo, cobrar pelo que não funcionou, mas também compreender que os 3 pontos são fundamentais, porque lá na frente as pessoas não vão lembrar como foi a vitória sobre o Vitória, mas sim que o Flamengo ganhou 3 pontos ali e com isso chega a 4 no Campeonato Brasileiro. Melhor vencer o Vitória fora e perder para o São Paulo também fora do que empatar os 2 jogos e fazer 2 pontos. Fez 3 pontos aí. Ah, mas empatou em casa com o Inter, sim, vai ter que ganhar mais jogos fora de casa para compensar isso. Uma coisa que me chamou a atenção, a quantidade de vezes que o time baiano, por intermédio, óbvio, dos seus jogadores, se jogou e rodava no gramado, e enrolava, e reclamava. Cara, que coisa chata o futebol brasileiro. Qualquer falta, qualquer contato, nem contatos, até contatos não faltosos, digamos assim, geravam reações assim que parecia que o jogador tinha sido quase que teve um pedaço do corpo amputado, o cara rolava no gramado, uma dor assim insuportável. Cara, tá muito chato isso. Muito chato. O Vitória hoje claramente era uma equipe preocupada em explorar esse tipo de situação para, de alguma forma, tirar uma vantagem. Mas, enfim, final, Flamengo 2-1, um pênalti para mim inexistente, marcado contra o Flamengo, defesa do Rossi, que foi muito bem, porque o Renato Kaiser sempre bate daquela forma, chute violento, meio que no centro do gol. Ele defendeu, mais à esquerda, né? Mas quase no meio do gol. Mas eu não vi pênalti, eu achei uma disputa na área normal, corpo a corpo ali e tal. Mas o Cláudio marcou o pênalti. E o Flamengo consegue aí 3 pontos importantíssimos nesse contexto. Então, esse que é o ponto que eu acho que o torcedor do Flamengo, o cara que entende de futebol e que pensa, ele vai dizer, cara, foi ruim, não foi legal. Essa atuação não é o que eu quero ver. Mas nesse momento, importante era vencer. Como também é importante o Flamengo competir com o Botafogo no final de semana. Os dois estarão com um calendário pesado, do Botafogo pior que o do Flamengo. O Flamengo jogou hoje, terça-feira, agora já é quarta, né? Passamos da meia-noite. Mas o Botafogo joga na quinta, joga no domingo, joga na quarta. O Flamengo jogou terça, joga domingo, joga na quinta. O Botafogo vai jogar contra o Potosí na quarta-feira, pela fase preliminar da Libertadores. E o Flamengo joga na quinta-feira em Lanús, ali. Cara, Lanús é a grande Buenos Aires, é o sul de Buenos Aires, mas não é viagens, tá? Você está hospedado em Buenos Aires, você pega um Uber e vai até Lanús. Como se você estivesse no Rio de Janeiro e fosse até, sei lá, até a Baixada Fluminense, o Niterói, ou até o subúrbio do Rio.
não é uma região que você tem que viajar, para quem não conhece ali essa região da Argentina. Então, o Flamengo venceu hoje e foi uma vitória muito importante no contexto. Eu penso dessa maneira, mas, claro, vou aguardar aqui as opiniões de vocês nessa live, que está só começando. Então, vamos agora à entrevista integral do técnico Felipe Luiz. E eu vou aqui, eventualmente, interromper para bater um papo com vocês sobre o que o Felipe fala, o que perguntam os companheiros que estão lá em Salvador. Vamos lá. Não, isso sim. Não, isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo. E o jogo claramente estava pedindo profundidade. Tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço. E tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, e melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando e todas as ações, e veio num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto, e a partir daí, cara, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí muito caminho coisas para corrigir, muito caminho para percorrer. Felipe, boa noite, Laje da Fogo da Flamengo TV. Felipe, depois de 3 rodadas do Brasileiro. Bem, para começar aqui a conversa, o técnico admite que tem que corrigir muitas coisas, muito caminho a percorrer, certo? Então amanhã, o Felipe, o Flamengo, o técnico já admitiu que a coisa não está legal, que não é isso que ele quer. Óbvio que não é isso que ele quer, mas já admitiu. Então, estamos de acordo que o treinador já admitiu que a equipe não atuou da maneira que esperava? Acho que sim, né? Vamos em frente. Eu queria que você fizesse um balanço, no contexto mais geral mesmo, dos principais desafios que você tem encontrado para trabalhar o Campeonato Brasileiro mais cedo dessa vez, uma novidade no calendário, em meio a jogos decisivos do Carioca, Recopa e também a Supercopa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é sempre, para mim, o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje, que infelizmente está em péssimas condições, não era ruim, sempre foi um campo bom, e infelizmente hoje é assim, então ele te leva a esses desafios, onde também joga com 8, 10 equipes que lutam todo ano para ficar na parte de cima da tabela, então é um campeonato muito competitivo, e indo jogo a jogo e corrigindo jogo a jogo, e principalmente melhorando a nossa parte física jogo a jogo. Felipe, aqui, boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma avaliação da parte defensiva dentro dessa temporada. A gente tem visto alguns erros que não costumam acontecer. E em cima dessa linha defensiva tem o Rossi. E a importância de ter um goleiro desse quilate, desse tamanho, para construir esse resultado hoje, porque os 3 pontos são fundamentais para o Flamengo nessa arrancada inicial do Brasileiro. Obrigado. Sim, na nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com nossa pressão, todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo, mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola, e não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos, e essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só... De novo, o técnico admitindo que gostaríamos, né, falando por ele, pelo elenco, né, pelos jogadores, de controlar o jogo com a bola, mas não estamos conseguindo. Cara, o técnico está admitindo nessa frase que não está da maneira que ele gostaria. Gente, é um processo em que não está funcionando bem e o treinador admite isso e quer melhorar. Ok? Foi claro? Acho que sim. O sistema defensivo é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Até mesmo, se eu não me engano, o gol
e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque. Então, estamos sofrendo com transições e nesse aspecto aí temos que melhorar. Felipe, aqui, boa noite. Admitiu que precisa melhorar com relação a alguns aspectos do jogo, como as transições. Ok? Beleza? Seguimos. O Rossi, desculpa. Não, o Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogou praticamente todos os jogos, está num grande momento e se espera sempre que o goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessa, temos que sempre reconhecer o nível do momento dele. Aqui agora, boa noite. Felipe, a gente percebe que O Rossi é um puta pegador de pênalti, um bom goleiro. O problema do Rossi é quando exagera na bola com os pés e se arrisca demais, tá? E mais, eu não consegui enxergar esse pênalti. Vi, revi, para mim isso não é nada, uma disputa de bola na área. Não consigo enxergar essa penalidade máxima marcada pelo Klaus contra o Flamengo. Mas, enfim, isso não afetou tanto o jogo, porque o goleiro do Flamengo defendeu. E ele foi bem, porque o Renato Kaiser sempre bate com violência, meio que no centro do gol, um pouquinho para o lado, e ele acertou. Eu diria até que não foi uma defesa tão difícil, pelo retrospecto do cobrador, que é que ele estudou o cobrador, imagino que sim. todos os setores do Flamengo ainda estão ali numa fase de adaptação à temporada. O ataque, às vezes, toca muito errado, a defesa chegando um pouco atrasado. Mas eu queria saber, assim, de você, na sua visão, qual desses setores, defesa, meio e ataque, vai precisar mais da sua atenção nesse início de temporada, principalmente por pouco tempo que você tem para trabalhar agora? Você vai ter 4 dias, depois mais 4 até pegar o Lanús. Mas eu queria saber desses 3 setores, qual você vai ter que suar um pouco mais para poder arrumar e ajeitar. Obrigado. Não, a gente treina todos os setores juntos, depois, claro, existem os treinos setoriais e tudo mais, que eu passo todo o conteúdo sempre durante toda a semana e a nossa evolução é coletiva, né? Sempre penso em corrigir todos os setores do campo. O nosso refino técnico do jogo do Maracanã foi muito melhor com o passar dos minutos, os jogadores foram se soltando, mas a maioria dos jogadores que jogaram aquele jogo não estavam hoje. E como eu falei, o gramado nessas condições, o adversário que nos impôs uma pressão que era difícil de sair, e precisávamos desse refino técnico e também de profundidade, não conseguimos, então isso nos empurrou cada vez mais para perto da nossa área e acabamos sofrendo. Mesmo assim, soubemos sofrer bem no primeiro tempo e fomos com resultado muito positivo para o segundo tempo, pelos jogadores determinantes que temos. Depois, no segundo tempo, como eu falei, no melhor momento nosso, acabamos tomando esse gol que deixou tudo aberto. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E queria que você fizesse uma análise do Paquetá, da evolução do Paquetá, mais uma partida. Você que utilizou o jogador num posicionamento diferente contra o Sampaio Corrêa, hoje, muito mais próximo daquilo que você já tinha utilizado nas primeiras partidas. Queria que você fizesse uma avaliação do jogador. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, ele... quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. A posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola, e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos a bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Vamos lá. O técnico acaba de admitir que o Paquetá não tocou na bola da maneira que ele queria e que ele vai evoluir. Gente, é óbvio que ele vai evoluir, é óbvio que ele vai crescer. É evidente que, com o passar do tempo, a tendência é o Lucas Paquetá apresentar mais. Ah, mas não jogou bem, não sei o quê.
faz parte do roteiro. O torcedor quer ser campeão do que é mais importante, ou, como diz o presidente do clube, da porra toda, ou brilhar intensamente contra a Vitória em Salvador. Aí é uma questão de escolha, né? Você pode brilhar intensamente agora e fracassar no decorrer da temporada. E eu, sinceramente, acredito que o Paquetá vai fazer muita diferença no decorrer da temporada. É surreal, né? Que alguém tenha que, um profissional do futebol, explicar que a prioridade não é o carnaval. Óbvio que não é para carnaval. A prioridade é trabalhar, é jogar futebol. Pelo amor de Deus. É uma loucura isso. É um negócio bem complicado. Deixa eu acender uma luz aqui para melhorar um pouquinho aqui a iluminação do nosso ambiente. É, dureza. Dureza. Cara, se esse jogo fosse Palmeiras e Vitória, em Salvador, vitória do Palmeiras, 2-1, exatamente nessas circunstâncias. Competitivo, vitória de campeão, pontos corridos é isso aí, 3 pontos na conta, isso que importa. Se fosse o Corinthians, vitória com a cara do Corinthians, é isso aí, pô, muito bem. É o Flamengo, que merda, não controlou o jogo, não teve posse de bola, não dominou como deveria. É óbvio que não foi uma atuação exemplar do Flamengo, é evidente que esse time do Flamengo deveria produzir mais, mas no contexto, gente, terceira rodada, uma derrota e um empate em casa. Você sai e vence, isso é o mais importante. E aí você vai detectar o que não está funcionando e vai tentar corrigir para os jogos subsequentes para que o time produza. Correto? É tão difícil entender isso? Acho que não. Acho que não. Ô, Mauro, você, como jornalista, o que achou da atuação do Flamengo? Achei uma atuação mediana, com momentos muito ruins. Você, como rubro-negro, o que você acha importante é ganhar? Sem perder a noção da realidade, sem deixar de compreender que faltou muito à equipe, que deveria e poderia produzir mais. Correto? Para o futuro você cobra, mas entende que, cara, nessa situação, em tais circunstâncias, o importante era vencer. Eu acho que eu estou sendo bem didático, bem claro. Agora, se o cara quer ganhar todas, goleando, massacrando, esquece. Isso não vai acontecer.